Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Volta ao do recesso parlamentar. Vereadores aprovam 18 requerimentos em sessão ordinária. Câmara cedia simulação de Assembleia da ONU organizada por alunos de ensino médio da cidade. Agosto Dourado. Campanha do mês é voltada para o incentivo ao aleitamento materno. É o que você confere a partir de agora. Agosto é o mês de incentivo ao aleitamento materno. Saiba um pouco mais sobre o tema com a doutora Rosiclei Pinheiro, da Sociedade Brasileira de Pediatria. No calendário das cores, agosto também leva a cor dourada para alertar as pessoas sobre a importância da amamentação e do aleitamento materno. Sobre esse assunto, a gente conversa com a doutora Rosiclei Pinheiro, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à TV Câmara Guarulhos. Gostaria que a senhora falasse da importância do aleitamento materno e da amamentação, tanto para a criança como para a mãe, por favor. O leite materno, ele protege tanto a mãe como o bebê e ajuda também a diminuir os problemas com o planeta. Mas a verdade é que o leite materno ele contém anticorpos e esses anticorpos vão proteger a criança contra as doenças mais prevalentes na infância, como diarreia e infecções respiratórias. Além disso, o leite materno ele contém substâncias que vão ajudar no desenvolvimento infantil. Então, as crianças que são amamentadas, elas têm uma inteligência melhor e com isso diminui desigualdade social. Para a mãe, o leite materno também diminui a incidência de câncer de mama, câncer de endométrio e também diminui as doenças a longo prazo, como dislipidemias, diabetes. Então, nós sabemos que o uso de fórmulas infantis vai contribuir para a poluição do planeta e também vai estar dentro dos nossos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é diminuir a desnutrição, diminuir a fome, diminuir a morte infantil e diminuir a poluição no planeta. Perfeito. Então, além de saúde, também é uma questão social, a questão do aleitamento materno. Muito bem. A mãe deve evitar de consumir algum tipo de alimento ou alguma substância enquanto estiver na fase de amamentação, doutora? É importante que todas as mães amamentem sem medo nenhum de prejudicar o bebê. E se for necessário fazer o uso de algum medicamento, que procure a orientação dos médicos. Mas a gente sabe que hoje não há evidência científica de contraindicação de nenhum alimento e a maioria dos medicamentos são compatíveis com a amamentação. As pessoas às vezes também têm uma certa dúvida e receio de que se transmita alguma doença através da amamentação. Isso pode acontecer, doutora? Atualmente, nós temos 2 contraindicações absolutas de amamentar no Brasil, que é a mãe que vive com HIV e a mãe portadora do vírus HTLV1 e 2. Que são vírus que podem ser transmitidos pelo leite materno para o bebê e desenvolver doenças. Algumas doenças são obstáculos para a amamentação. A gente sempre orienta que as mães procurem um pediatra quando estiverem doentes, mas a gente sabe que a maioria das doenças elas podem até fazer uma interrupção temporária e depois continuar amamentando. Perfeito. E quem não pode amamentar por alguma razão, deve fazer o quê? Deve proceder de que maneira? Então, quem não puder amamentar, se for uma contraindicação absoluta, existem as fórmulas infantis para lactentes. Mas, como eu falei a vocês, somente as mães portadoras do HTLV1 e 2 e as mães que vivem com HIV, que atualmente no Brasil ainda é contraindicado. Aquelas mães que por algum motivo precisarem se ausentar dos filhos ou precisarem voltar a trabalhar ou tiverem algum evento que não conseguem amamentar, elas podem sim extrair o leite do peito, conservar na geladeira por 12 horas ou no freezer por 2 semanas e alguém que for cuidar desse bebê vai ser orientado a descongelar, a aquecer
e oferecer o leite materno extraído da própria mãe e oferecer de copinho ou de colher para não confundir os bicos, porque nós sabemos que uma das dificuldades é quando o bebê começa a tomar qualquer alimento em outros bicos e isso vai confundir a mamada no peito. Para a gente encerrar aqui, quem tem excedente de produção de leite, como faz para doar o leite materno para algum banco de leite, por exemplo? O que vocês recomendam? Então, hoje nós temos mais de 200 bancos de leite no Brasil e a gente sabe da importância desse leite materno doado para as crianças que estão internadas em UTI neonatal. Então, a mãe pode procurar o banco de leite de uma maternidade mais próxima, ela vai receber orientação de como extrair esse leite do peito, como conservar para que esse leite seja utilizado num pool, porque esse leite vai passar por um processo de pasteurização e ser oferecido para os bebês que estão internados em UTI. Lembrando aqui que o leite materno, ele vai diminuir a chance desse bebê, principalmente os prematuros, de ficarem doentes e de aumentarem a mortalidade. Então, todas as mães, geralmente, elas têm leite excedente nas primeiras semanas de amamentação, que se ela continuar estimulando, extraindo esse leite, vai manter. Nós temos mães que continuam doando leite para o banco de leite humano por mais de 6 meses. Então, basta estimular a produção. Mas, se essa mãe tiver alguma dificuldade, ela também pode procurar o banco de leite humano, que tem uma equipe preparada para extrair esse leite e a gente fazer a doação para esses pequenos que precisam tanto. Maravilha, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Obrigado pela oportunidade. Lembrando que esse mês de agosto é um mês importante para nós discutirmos na nossa comunidade, nos nossos locais de trabalho, qual a melhor forma de estimular a amamentação. A Comissão de Finanças e Orçamento aprovou 4 projetos na primeira reunião após o recesso parlamentar de julho. A Comissão de Finanças e Orçamento aprovou 4 dos 7 projetos de lei na pauta da reunião do dia 5 de agosto. As propostas com parecer foram a gratuidade a acompanhantes de pessoas com necessidades especiais em eventos culturais, artísticos e esportivos, a capacitação em noções de primeiros socorros para motoristas de ônibus municipais, o atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para pessoas com deficiência, autismo, idosos, doadores de sangue e de medula óssea, gestantes e lactantes, além de pessoas com obesidade grave ou mórbida. E a possibilidade de diligência em imóveis nos casos em que o contribuinte peça revisão ou retificação do lançamento de IPTU. Já os 3 projetos que receberam parecer contrário foram a proposta que prevê o benefício de gratuidade da tarifa de ônibus fora do horário de pico a aposentados que também recebam pensão até o valor de 3 pisos salariais. Hoje, esse benefício vale para quem recebe somente aposentadoria. A rejeição aconteceu por falta de indicação da fonte de recursos. Já o projeto que prevê subvenção social de R$2,5 milhões ao Hospital Estela Maris apresentou fonte de recursos inadequada. A proposta que estabelece os princípios e diretrizes para a política municipal de proteção dos direitos de imigrantes e refugiados foi rejeitada por gerar despesas aos cofres públicos. As sessões ordinárias voltaram a ser realizadas no último dia 5 de agosto, quando os vereadores retornaram do recesso. 18 requerimentos foram aprovados. A Câmara de Guarulhos realizou a 38ª sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 5 de agosto. Voltando do recesso parlamentar, os vereadores aprovaram 18 requerimentos durante o grande expediente. No geral, os documentos pedem informações à Prefeitura sobre setores da administração como saúde, trânsito e zeladoria municipal. Ainda durante a sessão, os vereadores debateram sobre as eleições municipais de outubro deste ano. Eles repercutiram as convenções partidárias que aconteceram na cidade nas últimas semanas. No próximo bloco, Câmara cedia simulação de Assembleia da ONU organizada por alunos de ensino médio da cidade. A gente volta já.
Na sessão ordinária do dia 7 de agosto, os vereadores deliberaram 23 projetos para análise das comissões permanentes do Legislativo. Na tarde de 7 de agosto, a Câmara de Guarulhos realizou a 39ª sessão ordinária. Durante o grande expediente, os parlamentares aprovaram 3 requerimentos e deliberaram 23 projetos para análise das comissões permanentes do Legislativo. Entre os destaques está uma proposta de regulamentação do serviço de transporte de passageiros em motocicletas por meio de aplicativo. Outro item deliberado propõe a criação de subprefeituras no município. Com a deliberação em plenário, os projetos são encaminhados para as comissões, onde recebem pareceres. Já na ordem do dia, não houve votação. A Câmara sediou a simulação de uma Assembleia da ONU organizada por alunos de ensino médio de uma escola da cidade. O plenário da Câmara foi palco da 2ª simulação de Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas, realizada por alunos do ensino médio do Colégio ENIAC, que aconteceu nos dias 8 e 9 de agosto. Após 4 meses de preparação, 27 estudantes se dividiram em delegações que representavam 9 países: Brasil, China, Venezuela, Ucrânia, Quênia, Itália, Estados Unidos, Irã e Afeganistão. O objetivo foi discutir o tema refugiados. Os representantes de cada delegação apresentaram e debateram os principais problemas envolvendo o envio e recebimento de refugiados de cada localidade e se organizaram para apresentar resoluções conjuntas. O evento foi idealizado pela estudante Nicole Mian, de 17 anos, que atuou como presidente da mesa diretora na simulação pelo 2º ano consecutivo. Interessada em geopolítica, a aluna se aprofundou no projeto de simulação de assembleias após uma aula sobre organizações internacionais na disciplina de geografia. Eu comecei a me interessar muito, pesquisar muito sobre a ONU, sobre o papel que ela realizava ao longo do mundo, todos os momentos em que ela esteve presente, em momentos históricos, no quesito global. E eu comecei a pesquisar bastante sobre, e apareceu para mim sobre a simulação oficial da ONU do Brasil, que é sediada pela ONU Brasil. E eu comecei a pesquisar sobre como participar e descobri que é um processo seletivo um tanto burocrático, e era algo que eu queria, que eu sempre me interessei, e eu trouxe para o nosso orientador, o Rodrigo Fucunaro, e ele queria fazer uma simulação da ONU há muito tempo no nosso colégio. Rodrigo Fucunaro, coordenador de ensino médio do ENIAC, apoiou a ideia colocada em prática em 2023 e repetida agora. Para o gestor, é um exercício para que os alunos tenham a oportunidade de contextualizar os conhecimentos aprendidos na escola. Uma simulação desta, como a da ONU, ela traz muita profundidade para o conhecimento aplicado que eles receberam em sala de aula, para que eles entendam que a geopolítica impacta dentro da vida cotidiana de todos os cidadãos do mundo inteiro. Aqui eles aprendem a gerenciar microconflitos, eles aprendem a estabelecer uma oratória argumentativa, a criar uma linha lógica de raciocínio, a trabalhar em grupo. Então tudo isso são habilidades que hoje são chamadas de soft skills, né? São soft skills que são muito requisitadas dentro do mercado de trabalho. Esse evento é a primeira ação da parceria entre a Escola do Parlamento da Câmara e o Colégio ENIAC, que ainda está sendo oficializada. A diretora-presidente do órgão do Legislativo, Adriana Borgo, comentou que esse acordo deve trazer novidades para as próximas edições. Além da questão mesmo de cooperação mútua, nos ajudará a cumprir o nosso papel no eixo de cidadania, né? É muito importante que a gente traga jovens aqui para casa, que é papel da escola desenvolver, incentivar essa cidadania participativa, crítica, e é o que estamos vendo neste evento de Assembleia ONU. Essa é uma 2ª edição, inclusive entendemos que dentro da parceria, para as próximas edições, podemos inclusive incluir outras escolas, como por exemplo escolas estaduais aqui do município, enriquecendo aí o evento e também o cumprimento mesmo do nosso dever enquanto escola legislativa.
Em reunião nesta semana, vereadores da CCJ emitiram parecer a 3 projetos, incluindo uma análise de veto parcial, e arquivaram uma proposta. Em reunião ordinária, no dia 12 de agosto, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu 3 pareceres a projetos de lei e arquivou uma proposta. Os parlamentares aprovaram o projeto que institui a Semana Municipal de Educação Física em Guarulhos, propondo emenda supressiva para retirar o caráter autorizativo da redação e evitar a inconstitucionalidade. Já a proposta que obriga estabelecimentos comerciais a darem acesso gratuito à internet quando optarem pelo uso de cardápio digital recebeu parecer contrário, pois a competência para tratar desse tema, que envolve direito do consumidor, é federal. Os parlamentares arquivaram o projeto de lei que trata da proibição de manter animais acorrentados em Guarulhos, por haver proposta semelhante e anterior tramitando na Casa de Leis. Ainda no encontro, a comissão encaminhou parecer pela manutenção do veto parcial ao projeto de lei que dispõe sobre o Código Sanitário de Guarulhos. Na sessão ordinária do último dia 12, os vereadores aprovaram 4 requerimentos durante o grande expediente. A Câmara de Guarulhos realizou a 40ª sessão ordinária na tarde de 12 de agosto. Durante o grande expediente, os parlamentares aprovaram 4 requerimentos com pedidos de informação. Entre os assuntos dessas solicitações estão projetos de pavimentação asfáltica e publicidade envolvendo a Taça das Favelas. Já os itens que constavam na pauta para deliberação e votação não foram analisados em plenário. E na sessão da última quarta-feira, dia 14, os vereadores aprovaram 3 requerimentos com pedidos de informação. Na tarde de 14 de agosto, a Câmara de Guarulhos realizou a 41ª sessão ordinária. Durante o grande expediente, os parlamentares aprovaram 3 requerimentos com pedidos de informação. Os vereadores ainda repercutiram eventos envolvendo as eleições municipais, previstas para outubro deste ano. Já os itens que constavam na pauta para deliberação e votação não foram analisados em plenário. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!